Pessoal, nosso bom dia a todos, né? Sejam todos muito bem-vindos aqui à nossa casa. Que a paz do nosso Mestre Jesus esteja com todos nós. Antes de nós iniciarmos a exposição deste domingo, vou convidar a todos para nós fazermos uma prece. E assim nós vamos fechando os nossos olhos, elevando os nossos pensamentos até Deus, nosso Pai, Jesus, nosso Mestre. Em agradecimento por mais essa oportunidade de nós estarmos aqui, pois assim nós viemos aqui buscar um pouco mais desses conhecimentos, dessa doutrina que nos esclarece, para que assim nós possamos, desse entendimento, colocarmos no nosso dia a dia, na nossa vida, para que a gente possa ter um pouco mais de tranquilidade para seguirmos essa nossa jornada. Pedimos ao amparo, a proteção, a luz do nosso Mestre Jesus, que seus prepostos possam vir em nosso auxílio, para que nós possamos transmitir, e todos nós possamos entender essas lições nesta manhã de domingo tão agradável. Mestre Jesus, pedimos assim a vossa permissão para darmos início a mais essa atividade da casa. Que assim seja. Bem, gente, hoje eu quero também cumprimentar os nossos irmãos internautas que estão aí nos assistindo, né, online, através do Facebook, do seu Aurélio Robes, e da comunitária Vida Nova. Sejam vocês também todos muito bem-vindos. Então hoje nós estamos iniciando um novo capítulo, que é o capítulo 3 do livro 2 da Lei do Trabalho. Essa lei do trabalho, ela vai falar sobre a necessidade do trabalho e também do limite do trabalho, do repouso. Hoje então nós vamos ver a necessidade do trabalho, das perguntas 674 até a pergunta 677. Então vamos ver. Então o trabalho, a definição dos espíritos. O que significa o trabalho? É toda ocupação útil. Tudo que é de útil que nós fazemos é um trabalho. A necessidade do trabalho. Atender a natureza corpórea. Atender, então, esse nosso corpo físico. Uma expiação. Expiação, nos desígnios aqui da doutrina espírita, é passar, nós estarmos aqui encarnados, passarmos pela cirurgia da dor, né, para nós corrigirmos as lesões que nós causamos em nós mesmos. De que forma que nós causamos essas lesões? Por indisciplina, por teimosia e por imprudência. Nós ainda somos, né, imprudentes, teimosos, né? Por isso que nós estamos aqui, neste mundo de provas e expiações. E o aperfeiçoamento da nossa inteligência. Então, conforme nós vamos trabalhando, nós vamos cada vez mais aperfeiçoando a nossa inteligência. Então, iniciando então a questão 67, tudo isso que nós falamos vai estar dentro dessas questões. A 674 diz assim, Kardec faz a pergunta aos espíritos. A necessidade do trabalho é lei da natureza? E os espíritos responderam, o trabalho é da lei da natureza. Por isso mesmo que constitui uma necessidade e a civilização obriga o homem a trabalhar mais porque aumenta as necessidades e os seus gozos. Então, gente, é uma lei da natureza. Então, temos a necessidade de nós trabalharmos, né? Mais à frente nós vamos ver o que significa, né? Qual a nossa verdadeira fonte de trabalho, né? Então, o que nós podemos entender que os espíritos responderam? O trabalho, sendo uma lei da natureza,
constitui uma necessidade de todos os povos. Todos os povos, né, aqui do nosso planeta Terra, né, têm necessidade do trabalho. Sendo, então, o trabalho o sustentáculo, né, a base, né, de todas as civilizações do mundo. Sem o trabalho, então, né, porque o trabalho é o sustentáculo de todas as civilizações. Cumpre todas as criaturas terem essa obrigação de trabalhar. Então, todas as criaturas têm essa obrigação de trabalhar. Para viver de que os três reinos da natureza dão exemplo de labor constante, dão exemplo de trabalho constante. Quais os reinos da natureza? O reino animal, vegetal e mineral. Nós olharmos para a natureza, nós vemos que tudo isso trabalha. O próprio corpo humano, nosso corpo, essa máquina divina, em todas as suas particularidades, em todos os seus mínimos detalhes, é um exemplo nobre de movimentos rítmicos. O que nós podemos entender por movimentos rítmicos? O que se move com uma movimentação regular durante alguma atividade e também numa sequência bastante harmônica. Esse ritmo, então, em todas as suas particularidades, uma sequência harmônica. E essa sequência harmônica e esses movimentos está inserido em tudo na nossa existência. Em toda a nossa existência, esses movimentos rítmicos estão inseridos. Operando em seu conjunto o despertamento de novas forças que buscam o mais além, nos dando mais forças, né? Despertando essas novas forças. A ciência nos diz que corre, nesses nossos dias, nos mostra que nada existe inerte. Tudo se movimenta, tudo trabalha por ordem daquele que a tudo criou. Por ordem divina, por ordem de Deus, né? Tudo se movimenta. Desde os seres rastejantes até os anjos do céu. Então nós vemos na natureza desde as minúsculas, né, formiguinhas que estão ali trabalhando até os anjos dos céus. Todos trabalham. Todos se movimentam. Então todos têm a obrigação de elaborar, todos têm a obrigação de trabalhar, como co-criadores de novos ambientes, juntamente com a força do progresso estabelecido por Deus. Então, todos nós estamos aqui. Nós estamos aqui encarnados no planeta Terra, que Deus nos colocou aqui, para que através da matéria nós precisamos esse aperfeiçoamento, né? E quando nós viemos aqui, nas primeiras encarnações, ainda a Terra não estava acabada, como ainda não está. Então, é o nosso trabalho, né, desse desenvolvimento para que tudo isso aqui possa se tornar, né, um ambiente muito mais gostoso de nós vivermos e nós deixarmos aqui para as futuras gerações, como os co-criadores de Deus. Convém que todas as criaturas não se esqueçam dessa lei maravilhosa. Então, para nós não esquecermos dessa lei maravilhosa que é a lei do trabalho, mas fazermos com amor, com dedicação. Se desejamos trabalhar, façamos-lo com alegria, sem esquecermos, então, a perfeição e o amor, a perfeição de Deus e o amor que Ele tem por todos nós. Aí o trabalho, gente, não se deve fixar somente nas coisas materiais. Nós sabemos, né, dos trabalhos materiais, mas ele não deve se fixar apenas nisso, mas deve se estender em todas as direções daquilo que o homem sabe e daquilo que ele procura, que precisa saber. Pensar é trabalho. Se nós estamos pensando, nós estamos trabalhando. E saber pensar é de ordem divina. Pensamentos bons, pensamentos tranquilos, pensamentos de elevação. Falar é trabalho. Se nós estamos falando, nós estamos trabalhando. E saber falar, gente, é de grande valor espiritual. Falar coisas construtivas, falar coisas boas, né?
Esse é um valor, grande valor espiritual. Enfim, tudo que existe pode ser alvo de trabalho, mas nem tudo nos serve para operar. Tudo que existe pode ser alvo de trabalho, mas precisamos pensar bem que serve para nosso trabalho. Usemos a inteligência em conexão com a consciência. Vamos usar sempre a nossa inteligência conectados com a nossa consciência. Escutamos o que ela determina, o que a nossa consciência determina no clima de Jesus Cristo, para que possamos fazer o nosso trabalho bem feito, bem harmonioso, né? Então, a nossa inteligência é conectada com a consciência. E nossa consciência, né, sempre nos ensinamentos do nosso Mestre Jesus, para nós desenvolvermos bem o nosso trabalho. Agora a questão 675. Por trabalho só se deve entender as ocupações materiais? Será, né? O trabalho só é material? Aí os espíritos responderam, não. Né? O espírito trabalha, assim como o corpo. O espírito trabalha, assim como o nosso corpo. Toda ocupação útil é trabalho. Nós falamos lá no início. Então, o que nós podemos entender disso? Em se falando das leis do trabalho, não poderemos esquecer que ela se divide ao infinito. A lei do trabalho, então, ela se divide ao infinito. As ocupações materiais são necessárias, nós sabemos, né? Os nossos trabalhos, as ocupações materiais são necessárias para a sobrevivência nossa, para a sobrevivência dos homens e para o bem-estar de todos os povos. Vocês imaginem se não tivesse o trabalho, né? Então, é para a nossa sobrevivência e o bem-estar de todos. Pois é por elas que se opera o levantamento das casas, das moradias, né? Das construções civis, nós estamos falando aqui, para que todos nós possamos ter o mínimo, né, de conforto, né, nessa levantamento de casas. Movimento de todas as indústrias. Vocês imaginem um total de população que nós temos, se nós não tivéssemos essa indústria, né, o povo ia passar fome. Né? E aí esse movimento de indústria se estende a todas as indústrias, no campo agrícola, né, em tudo. Enfim, em todas as atividades da sociedade, em todos os países, em troca de experiência. Quantas vezes nós vimos pessoas de outros países virem aqui, né, buscar alguma coisa nova, alguma experiência em qualquer campo de trabalho. E também aqui nós vamos buscar essa experiência em outros países, né, buscando essa troca de informações, sempre visando o nosso trabalho em melhoria de toda a humanidade. No entanto, existem as ocupações morais, as espirituais, tão necessárias quanto as outras, ou muito mais, pelo aprimoramento das almas, para o nosso desenvolvimento, né, para o nosso crescimento. Então, as ocupações morais e espirituais são tão importantes ou muito mais do que as materiais, para o nosso desenvolvimento. Por isso que nós estamos aqui, para nós evoluirmos. A política é um trabalho nobre, como nós sabemos, a ser feito pelas ações do mundo, em todo o mundo. Né? Os políticos do mundo se esqueceram que Jesus, nas suas leis e quando trazem traços do Evangelho, nos seus estatutos, não procuram vivenciá-las, para não prejudicarem o seu bem-estar. Né? É importante? É, mas eles ainda não tiveram os ensinamentos do nosso Mestre Jesus. Falam em democracia, em trabalho para o povo, e pelo exemplo criam uma divisória. Eles se dividem, né,
entre eles e a plebe, a classe menos favorecida, em todos os sentidos. Pelo ganho, pela educação, pela vida que levam. Isso um dia vai acabar. Pensamos nós, né? Quando Jesus chegar em seus corações. Quando eles tiverem ali os ensinamentos do nosso Mestre Jesus dentro de si. Jesus já veio, mas os mandatários ainda não o conheceram, né? Ainda não tiveram, né, esse despertamento dentro deles. Passaram-se quase 2000 anos, ou um pouco mais, né? E talvez seja preciso mais de 1000 anos para Jesus chegar aos corações das criaturas. É preciso saber e sentir que todos somos irmãos. Ainda uma grande parte da sociedade não sabe, né? Ou não quer saber que todos nós somos irmãos perante o nosso Criador. Que as necessidades de uns são as dos outros. Todos temos necessidades de um e outro. Observamos que as ocupações piores são as dos pobres, daquela classe menos favorecida. E são eles que sofrem mais nos duros trabalhos, com salários que não condizem com a vida humana. A doutrina espírita é Jesus novamente anunciando a verdade para que muitos possam ser salvos das tempestades, né? Então a doutrina espírita está aqui, anunciando a verdade. Que essa verdade e ensinamentos possam chegar a esses nossos mandatários, né? Para que eles possam equalizar, né, toda essa sociedade num ganho condizente para todos, né? Para suprirem as necessidades materiais, né? Cuidemos das nossas ocupações materiais. Lógico, precisamos, né? Porém, não nos esqueçamos do serviço que Deus, pela voz de Jesus, pelo que Jesus nos trouxe aqui, nos pede para fazer por amor. Sempre por amor, porque o amor, né, é o que há de melhor para todos nós. Na questão 676, o Kardec perguntou aos espíritos: por que o trabalho se impõe ao homem? Por que é imposto o trabalho ao homem? Os espíritos responderam: por ser uma consequência da sua natureza corpórea, igual nós já falamos, né? É a expiação, como nós também já falamos, e ao mesmo tempo o meio de aperfeiçoamento da sua inteligência. Então é através do trabalho que nós vamos desenvolvendo a nossa inteligência e o nosso intelecto. Sem o trabalho, o homem permaneceria sempre na infância, quanto à sua inteligência. Se nós não trabalharmos, nós não descobrirmos coisas novas, né, nós vamos estar, né, na infância da nossa inteligência. Por isso é que seu alimento, a sua segurança e o seu bem-estar depende do seu trabalho e da sua atividade. Sempre, né, a nossa segurança, o nosso bem-estar, os nossos alimentos, né, depende, então, da nossa atividade, do nosso trabalho. Ao extremamente fraco de corpo, outorgou Deus, concedeu Deus a inteligência, em compensação. Veja que Deus é perfeito, né? Ele concedeu aqueles outros que são fracos de físico, né, para desenvolver o trabalho. Mas é sempre um trabalho. Então, gente, o trabalho é consequência da vida material animal, né? Com a elevação da alma, ele vai se modificando, dada a pureza do espírito. Então, como o trabalho é uma consequência, né, quanto mais nós vamos entendendo, quanto mais nós vamos nos modificando, nos melhorando, né, o trabalho também vai melhorando devido à pureza do nosso espírito. Agora, lá no mundo espiritual elevado, o progresso atinge a modalidade do trabalho, lá também, né? O progresso lá atinge a modalidade do trabalho, de modo a oferecer ao trabalhador, né,
os meios conforme a sua elevação espiritual. O trabalho também tem lá o seu progresso. Cada um, né, vai trabalhar de acordo com a sua elevação espiritual. Toda atividade nobre é ação de louvor, de gratidão, de glorificação. É gratidão a Deus pelo ensejo, pelas oportunidades de laborar em favor da evolução de todas as coisas. Então, toda atividade nobre é gratidão a Deus pela oportunidade de nós trabalharmos. A natureza é pulsante em toda parte. As águas se movimentam em todos os rumos. O ar, ele sopra em todas as direções. Os raios solares se estendem por todas as gamas da vida. Então, gente, o trabalho, toda a nossa atividade, como nós já falamos, é uma gratidão que nós temos a Deus, né, pela oportunidade desse trabalho, né, para que nós possamos colaborar com a nossa natureza, né. A natureza íntima das árvores, ela é inquieta. Para mantê-las na forma que Deus lhes deu, os átomos, os elétrons, que é um pouco de física, de ciência, né? Prótons e nêutrons têm o seu cinetismo, têm os seus movimentos, né? Os movimentos deles são próprios. Os planetas e sóis, as galáxias, os acúmulos viajam pelo cosmos em velocidade empiricamente inimaginável, uma experiência inimaginável. E Deus pulsa em toda a criação. A vida é, pois, movimento de expressa e equação matemática. Nós pensamos que a matemática está fora do nosso conjunto, não está, né? Ela faz parte desse movimento todo nosso. Compreendemos que o trabalho na área do ser humano espiritual é necessário para que possamos manter a vítima no ritmo do Criador, dos movimentos do nosso Pai Celestial. Então, o trabalho na área humano-espiritual é necessário para que nós possamos estar sempre, né, no ritmo do nosso Criador. Então, gente, precisamos amar o trabalho, seja ele qual for. Às vezes nós reclamamos do trabalho que nós temos, né, mas precisamos ser gratos a Deus por aquilo que nós temos. E quando fizermos, façamo-lo com perfeição, desde a vestimenta até as orações. Fazer com perfeição. Desde os pensamentos até as conversações. Tudo é ocupação e necessário se torna que façamos tudo com inteligência e que sempre estejamos nos inspirando no Evangelho de Jesus. Sempre que nós vamos, né, pensar no nosso Mestre Jesus, nos seus ensinamentos, para que Ele possa nos ajudar, nós cada vez mais amarmos o nosso trabalho e saber que ele é necessário para todos nós. A inteligência se desenvolve no exercício permanente das vidas constantes. A nossa inteligência vai se desenvolvendo de acordo com o nosso trabalho diário, nosso trabalho constante. No mundo espiritual, se trabalha ainda muito mais do que nas hostes da terra, e na multidão da terra. Se nós estivermos pensando que nós vou descansar, vai não. O trabalho lá é muito mais, né, mas um trabalho que deixa a gente bem tranquilo, né? Temos que trabalhar e muito mais do que nós trabalhamos aqui. Aqui nós trabalhamos, mas lá nós vamos trabalhar muito mais, que é um trabalho bastante harmonioso. Olha, gente, se Deus parar por um segundo na marca do relógio, desse relógio do mundo, se desfará todo o universo que é a harmonia divina. Pensou? Se Deus para por um segundo, tudo se desfaz. Então, gente, veja como que tudo é perfeito, né? Tudo é perfeito. Deus está ali perfeitamente nos dando essa oportunidade de nós estarmos aqui, né? Se não fosse o trabalho, o homem então permaneceria na infância, como nós já falamos.
Olha que interessante isso. Aquele que não pode se empenhar no trabalho físico, por doença ou por fraqueza do seu arcabouço, da sua estrutura, do seu esqueleto físico, né? Deus outorgou a inteligência, Deus concedeu a inteligência para operar com ela, para que ele possa trabalhar com ela, nos pensamentos, na fala e por vezes na escrita, nos exemplos de tolerância, de amor, de caridade. Então, gente, como Deus é perfeito, ele pensa em tudo, né? Fez tudo por nós. Tudo, tudo, tudo. Se nós não temos condições físicas, ele nos deu outra forma, né? Se queres felicidade, pede a Deus pelo nome de trabalho, que Ele é a porta para o verdadeiro paraíso do amor. Então, gente, se nós quisermos as coisas, não vamos ficar aí de mão beijada pedindo, né? Vamos trabalhar. Se queres a felicidade, pede a Deus que nos dê saúde para trabalhar, que com certeza nós vamos, né, buscar esse paraíso de amor. Desconhecemos no mundo ou em toda a criação de Deus algum lugar ou alguma coisa em que não haja movimento. Se nós olharmos por tudo aí, tudo se movimenta, né? Na maior harmonia. O que para, morre. E se não há morte, nada para. Tudo se movimenta dentro do hálito divino, dentro da brisa divina. Tudo se movimenta dentro da brisa divina. Vivemos porque trabalhamos. Trabalhamos porque vivemos em Deus e Ele em nós. Né? Nessa próxima questão, que é a última, a 677, vai falar da necessidade do trabalho dos animais. Os animais trabalham para a própria conservação. Concorrem, isso vai falar na pergunta, concorrem para a realização dos objetivos da natureza. São executores do desígnio de Deus. Então, na 677, na questão dos animais. Por que prover a natureza? Porque ela abastece, né, por si mesma a todas as necessidades dos animais. A natureza abastece a todos os animais, né? Aí os espíritos responderam, é uma resposta um pouco longa. Tudo em natureza trabalha, como nós, né? Trabalham os animais, mas o trabalho deles é de acordo com a inteligência, dos animais. De que dispõe? Se limita a cuidarem da própria conservação. Os animais trabalham para se cuidar da sua própria conservação. E a resposta continua. Daí vem que o homem visa duplo fim. Então nós, os animais, são para conservação. E o homem com o duplo fim. A conservação do nosso corpo e o desenvolvimento da faculdade de pensar. Desenvolvimento da nossa inteligência. O que também é uma necessidade e o leva acima de si mesmo. Os espíritos continuam respondendo. Quando digo que o trabalho dos animais se cifra, se resume, no cuidar da própria conservação, refiro-me ao objetivo com que trabalham, somente aos objetivos com que eles trabalham. Qual o objetivo que eles trabalham? Para a sua conservação. Entretanto, provendo as suas necessidades materiais, eles se constituem inconscientemente executores dos desígnios do Criador. Então, eles são executores do desígnio de Deus que passou para todos eles. E assim, o trabalho que executam também concorre para a realização do objetivo final da natureza, né? Se bem que nunca lhe descobrais o resultado imediato. Nós nunca vamos descobrir, e eles também não, qual o resultado desse trabalho, né? De imediato. Vai ter resultado? Vai, mas de imediato não. Então, gente,
Tudo na natureza trabalha, cada um na sua espécie, onde Deus o determinou a trabalhar. Cada um, então, trabalha, né, onde Deus lhe determinou a trabalhar. Embora pareça automático, o movimento de vida da natureza, há inúmeros agentes de Deus impulsionando com inteligência o morear, aquele trabalho sem descanso, né, um trabalho contínuo de todos os reinos. Então, gente, a natureza também, os animais também têm os seus protetores, né? Tem espíritos ali ajudando esses animais, né, a se desenvolverem. Como todos nós. Temos o nosso anjo de guarda que está aí nos auxiliando. Lá também Deus coloca, né, inúmeros agentes dele para que possa, com inteligência, trabalhar em todos os reinos. As árvores e animais trabalham em sentido mais profundo, não somente para se manterem vivos. Todas as divisões da natureza laboram crescendo. Então, toda a natureza trabalha, né, para o seu crescimento, igual a todos nós, né? Em tudo que existe, Deus depositou algo a mais importante para ser despertado. Então, a natureza também tem algo mais importante para ser despertado. Se não notamos o progresso nos animais e nas plantas, como no ser humano, às vezes nós não notamos. No ser humano a gente vê o seu progresso, mas nas plantas ainda a gente, né, não está bem visível para todos nós, né? No entanto, há uma maturação. Maturação é um processo de crescimento, um processo de evolução. Pode-se dizer uma fermentação da inteligência, uma maturação da inteligência, que no amanhã pode despertar inconvenientemente. Pode despertar em sentido útil e em sentido proveitoso. Então, no amanhã, essa fermentação, essa maturação pode se despertar, né, útil e proveitoso para os animais. O animal trabalha no seu modo de ser, e o crescimento de cada espécie vai mudando o modo pelo qual ele deve trabalhar. Então, o trabalho dos animais também, né, a gente quase não vê, mas ele tem o seu crescimento, a sua evolução. Então, conforme ele vai se movimentando, crescendo, também vai mudando o seu modo de trabalhar. No princípio, então, ele trabalha, ele opera para garantir a sua vida física, para depois a tarefa ir se aperfeiçoando. Primeiramente, ele vai para se manter, né, para garantir a sua vida. E depois ele vai buscando aperfeiçoamento, de modo que o trabalho se funde, se espiritualiza pelos pensamentos, que engloba todos os recursos usados até então. Então ele também vai, aos poucos, se movimentando para a sua evolução. Então, gente, trabalhamos pensando, trabalhamos olhando, trabalhamos falando e trabalhamos fazendo. As modalidades são inúmeras, né, de trabalho. Cada vez mais podemos glorificar, podemos agradecer, né, podemos ter gratidão a Deus pelo labor, pelo trabalho mais perfeito. É isso que nós precisamos, né, trabalhar pensando na nossa melhora, e que o trabalho seja para nós, tanto para a nossa sobrevivência material, quanto para o nosso aperfeiçoamento moral e espiritual. Então, gente, era isso que eu tinha para hoje. Então, eu convido a segunda parte. Agora nós vamos para os passes. Eu convido então os médios passistas, né, para se tomar parte na sala de passes, e que todos nós que ficamos aqui, ficamos em silêncio, em vibração.